Muito bem, ao falarmos da lição número 9, a parte de quarta-feira, falando sobre as obrigações da vida e a vontade divina para a nossa vida. Podemos dizer que a vida cristã não está isenta dos nossos deveres terrenos. Então nós temos que conviver nessa terra, temos que pagar impostos, temos que, assim, fazer nossas obrigações. Os boletos sempre vêm. Então, como disse alguém, se você está se sentindo esquecido, deixe de pagar um boleto. Você vai ver como as pessoas vão lembrar de você rapidinho. Por isso, nossos deveres nessa terra pode dar um bom testemunho e pode ajudar pessoas até alcançar o céu. Um rapaz nos Estados Unidos, na cidade de Illinois, ele era caixeiro, era o caixa do armazém. Ele vendia, atendia e cobrava. Uma senhora idosa foi pela manhã e fez algumas compras, deu uma nota para ele, ele pegou, deu o troco e a mulher foi embora. No final do dia, ele foi fazer o caixa e percebeu que tinha alguns centavos a mais. Ele disse, deixei de dar alguns centavos para alguém no troco. Quem foi? Repassou mentalmente, aquela senhora, eu deixei de dar esses centavos, de ali uns 50, 60 centavos de dólar. Sabe o que ele fez? Quando fechou o armazém, andou vários quilômetros, foi até a casa daquela mulher e devolveu aqueles poucos centavos. O marido da mulher e ela ficaram impressionados com a honestidade desse homem. E perguntaram, o senhor é crente? Esse homem disse, sim, eu sou evangélico. Eu adoro o Deus do céu. Como é o seu nome? Meu nome é Abraham Lincoln, que se tornou depois o melhor presidente americano. Olha que honestidade tinha esse homem. Por isso, quando Jesus foi interrogado, e a pergunta número 5, quando Jesus foi provocado e interrogado a dizer se devia ou não pagar os impostos, o que ele respondeu? E qual é a lição que aprendemos com isso? Marcos 12, capítulo 12, verso 13, diz assim, e os sacerdotes enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que pudessem tentar Jesus em alguma palavra, para que pudessem condená-lo. E chegando eles disseram, mestre, sabemos que és homem de verdade e que o Senhor é uma pessoa muito sincera, porque o Senhor não olha a aparência dos homens. Antes, com verdade, o Senhor ensina todo mundo os caminhos de Deus. E isto é lícito para todo mundo. Nós gostamos disso. Eram falsos, hein? Depois eles disseram assim, Senhor, nos responda uma pergunta. É lícito ou não pagar tributo a César, o imperador? Daremos ou não daremos tributo a ele? Nós somos judeus, eles estão nos dominando, temos que pagar imposto a César. Verso 15, então Jesus, conhecendo-lhes a hipocrisia, disse-lhe, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E lhe trouxeram uma moeda. E Jesus disse de quem a imagem nessa moeda e as palavras que aqui estão escritas. E disseram, é de César. E Jesus respondendo lhe disse, então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E a multidão se maravilhou de Jesus. E então, os saduceus que estavam presentes, assim, eles não queriam perder a oportunidade. E eles dizem que não há ressurreição. Então eles se aproximaram de Jesus e perguntaram, Senhor, mestre, Moisés nos escreveu que se morresse alguma pessoa sem deixar descendência, que o irmão desse homem poderia desposar a mulher viúva, porque não deixou filhos. O irmão próximo, o seguinte, deveria desposar a mulher viúva para suscitar descendência àquele falecido. Uma mulher casou-se e morreu o marido, sem deixar descendência. Ora, esse homem tinha 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e acabou morrendo também, sem deixar descendência. E o terceiro também aconteceu a mesma coisa com ele. E assim aconteceu com os 7, sem contudo deixar descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Verso 23. Na ressurreição, quando acontecer a ressurreição, do qual desses 7 homens essa mulher será esposa? Porque os 7 a desposaram. E Jesus respondendo, dizendo, porventura, vocês não errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus? Vocês devem saber que na ressurreição, quando ressuscitarem dentre os mortos, os salvos não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. E acerca dos mortos, vocês também têm que ler que Moisés disse, quando Deus falou com ele na sarça ardente, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Deus de Jacó, que já haviam morrido. Ora, Deus não é Deus de morte, mas sim Deus de vivo. Por isso vocês errais muito.
não conhecendo as Escrituras. Então a pergunta é, quando Jesus foi provocado a responder se deveria pagar imposto ou não, e se deveria, na ressurreição, ter alguma coisa diferente, o que Jesus respondeu? O que ele ensinou? Resposta: ao ser questionado sobre os impostos, Jesus pediu uma moeda e mostrou ali a imagem de César. E disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando os saduceus questionaram a questão da ressurreição, com uma história fictícia de uma mulher que casou com 7 maridos, com 7 homens irmãos, para suscitar descendência ao primeiro, eles tentaram colocar Jesus num beco sem saída. E Jesus disse: vocês erram não conhecendo as Escrituras. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam no máximo nos 5 livros de Moisés. E por isso eles criaram essa ideia, essa história, para tentar assim colocar Jesus numa situação delicada. Mas eles eram ignorantes. Uma vez um rapaz numa igreja, ao sair da igreja, ele disse: pastor, eu tenho assim muita dificuldade de crer na Bíblia. O pastor que pregou disse: por que você tem dificuldade de crer na Bíblia? Porque tem muitas contradições na Bíblia. É mesmo? O senhor poderia me mostrar pelo menos uma contradição? Ele disse: se eu estivesse com a minha Bíblia aqui, eu poderia mostrar pelo menos umas 5, de imediato. O senhor lembra de alguma? Lembro, que está no livro de Salmos. O pastor disse: fala o seguinte, eu tenho aqui a minha Bíblia. A sua Bíblia mais ou menos parecida com essa? É, mais ou menos parecida com essa. Então, procurei o livro de Salmos e tente achar a divergência que o senhor achou na Bíblia. O pastor estava acompanhado do ancião. Aquele moço que questionou começou a abrir a Bíblia, procurando o livro de Salmos lá perto do livro do Apocalipse. O pastor ficou olhando, olhou para o ancião e viu ele procurando o livro de Salmos lá no final da Bíblia. O pastor disse: moço, faz o seguinte, o seu problema não é de dúvida, o seu problema é de ignorância. O senhor não conhece nem a Bíblia. Então, por favor, venha aqui na igreja que eu vou lhe dar um estudo para o senhor, depois me mostra as incoerências da Bíblia. O moço abaixou a cabeça envergonhado e saiu e nunca mais voltou. Jesus Cristo era muito inteligente na questão de dar resposta àquilo que os fariseus tentavam assim colocá-lo de maneira assim sem saída. Ele tinha uma inteligência acima do normal. Por isso, Ellen White diz que os saduceus eles tentaram Jesus, mas não conseguiram. O que eles conseguiram foi o desprezo do povo, enquanto Jesus foi ovacionado, foi aplaudido pela multidão. Está em Deserto das Nações, página 806. Deus nos abençoe. Possamos entender que temos obrigações na vida, temos que cumpri-la, enquanto nós temos que também cumprir a vontade divina. Que o Senhor nos abençoe. Possamos ter uma boa quarta-feira na presença do Senhor. Beijo no coração, fica com Deus.